Há uma doutrina que se veste de piedade, cita a Bíblia com fervor e promete o reino de Deus na terra. Mas no fundo, é uma das maiores fraudes espirituais da história recente do cristianismo. Eu estou falando da chamada teologia do domínio, que não é uma simples interpretação bíblica. Trata-se de um projeto político autoritário, disfarçado de missão divina. Seus defensores dizem que os cristãos devem dominar a sociedade, tomar o controle de governos, tribunais, escolas, mídia e economia para impor a lei de Deus. Traduzindo, transformar democracias em teocracias, onde a Bíblia vira o Código Penal e a fé vira chicote contra quem discorda. Vamos desmontar essa farsa com clareza e com simplicidade. Primeiro, a base bíblica é uma mutilação deliberada. Eles se agarram a versículos como Gênesis 1:28, que diz o seguinte: dominai sobre a terra, como se fosse um mandado para conquistar parlamentos e prefeituras. Ignoram convenientemente que esse versículo foi dado a Adão antes da queda e que após o pecado, o domínio humano foi totalmente corrompido. Mais grave, ignoram o Novo Testamento inteiro. Jesus, o próprio Filho de Deus, declarou: o meu reino não é deste mundo. Jesus rejeitou o poder político, recusou a espada, lavou os pés dos discípulos e morreu na cruz como servo, não como um conquistador. O apóstolo Paulo ensinou submissão às autoridades e não a tomada do poder. A teologia do domínio inverte tudo isso, transforma o servo em senhor e o crucificado em um ditador celestial. Segundo, as reais intenções são nuas e cruas: poder terreno, controle social e supremacia cultural. Não se trata de evangelizar almas, mas de colonizar instituições. Eles querem leis que criminalizem dissidência moral, educação que censure ciência e história, mídia que silencie vozes contrárias e uma sociedade onde minorias religiosas, sexuais e políticas sejam subordinadas ou até mesmo eliminadas. É o sonho de uma cristandade totalitária onde cristão significa nós e não cristão vira sinônimo de ameaça. Isso não é fé, é fascismo com a cruz no peito. Terceiro, o método revela a hipocrisia. Eles falam de domínio suave pela influência, mas celebram quando políticos, aliados deles, usam retórica de guerra espiritual para justificar violência, censura e discriminação. Prometem prosperidade e justiça, mas na prática defendem políticas que concentram riqueza, destroem direitos trabalhistas e punem duramente os pobres. Tudo em nome de uma ordem divina. É o velho truque: usar o nome de Deus para justificar a ganância, o ódio e a dominação dos fortes sobre os mais fracos. Quarto, o risco é existencial para a democracia. Em nações laicas, a separação entre igreja e Estado é o que protege a liberdade de todos, inclusive dos próprios cristãos. Quando uma corrente religiosa tenta impor sua visão como lei universal, o que sobra é intolerância institucionalizada. Nós já vimos ecos disso: igrejas que viram quartéis de mobilização política, pastores que pregam ódio contra inimigos de Deus, fiéis que confundem patriotismo com idolatria estatal. Isso não constrói o reino, isso na verdade constrói a tirania. Por fim, o maior crime dessa teologia é roubar o evangelho, o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo, na verdade, fala sobre amor que se entrega, justiça que liberta os oprimidos, humildade que serve e esperança que transcende este mundo. A teologia do domínio troca tudo isso por ambição, arrogância e sede de controle. É uma traição ao nome de Cristo, que veio como cordeiro, não como leão devorador. Chega de ilusões. Essa doutrina não é um despertar espiritual, mas trata-se de um vírus ideológico que corrompe a fé, ameaça a liberdade. Quem ama a Cristo de verdade deve rejeitá-la com veemência, denunciá-la sem medo e defender a separação entre igreja e Estado como um escudo sagrado contra o abuso em nome de Deus. A cruz nunca foi símbolo de dominação, foi sinal de entrega total. Quem a usa para dominar a está profanando. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo.
Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser.